A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Filipenses, capítulo 1, verso 15, que diz assim: Na verdade, é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Esta carta que Paulo escreve, ele está preso. E ele entrega esta carta a Timóteo para que leve a Filipe. Ele chega então em Filipenses, Timóteo chega em Filipenses e lê esta carta aos irmãos que está em Filipenses, porque ele está vendo o resultado das pregações dos discípulos que estão sendo feitos, da igreja que está sendo levantada, de cada lugar que está sendo projetado e está sendo caminhado. E ele vê o resultado, e ele ouve que os irmãos estão crescendo na força, na graça e no poder. E ele ouve que alguns estão falando de Jesus na mentira, na inveja, na porfia. Mas ele traz aqui esta carta dizendo o que importa. Mesmo que esteja falando de Cristo, o que Cristo tem é compromisso com a sua palavra. Quem tem compromisso com Cristo, Deus tem compromisso com ele. Mas aquele que não tem compromisso no que vive e no que fala, Deus apenas tem compromisso com a sua palavra. Então ele traz aqui dizendo do que importa que a palavra seja feita ou como seja feita. Aquele que falar, fazer a obra de Deus relaxadamente, quem irá tratar é o próprio Deus com aquela pessoa. Mas desde que fale, desde que não solte a mão do arado, que continue o seu compromisso que assumiu com Cristo, que possa se perpetuar fazendo discípulos. Ovelha gera ovelha, discípulos gera discípulos. Que a palavra venha continuar a ser falada pelo amor, pela graça, pela direção de Cristo. E ele aqui agradece pelas orações que está sendo feita por ele, que está em prisão. Timóteo, então, traz essa carta de Paulo aos Filipenses, dizendo que Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Por quê? Para mim
viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele retrata aqui que ele já está sentindo o que irá acontecer com a sua vida. Mas ele tem aqui o resultado do que ele já deixou para trás. O seu legado, as suas conquistas, o resultado do que ele falou, as coisas que foram ditas, o evangelho que foi pregado. E ele diz, porque para mim viver é Cristo, estar em Cristo, fazer a obra de Jesus Cristo, levando a palavra de Cristo. E ele está ganhando, e o morrer para ele é ganho. Então ele viveu os seus dias e estava ali vivendo os seus dias mesmo preso, mas estava saboreando, ouvindo a semente que já brotou dos frutos que já estava dando ali nos tempos antigos que ele plantou. Então ele estava dizendo, continue, seja perseverante na palavra, no Espírito de Jesus Cristo. Dê então vazão à palavra de Cristo para que possa continuar gerando os discípulos, para que possa cada um auxiliar na igreja, nas casas, nas visitas, com a palavra de Cristo, com a obra de Cristo. E ele diz aqui nesta carta alegre, ressaltando para os irmãos em Filipenses, dizendo que o morrer para ele é ganho, porque o resultado da sua vida e o final da sua vida, ele já estava colhendo os frutos esses de ver o resultado do que ele plantou, fazendo discípulos e homens valorosos, ajudando na obra do Senhor, resultando então o crescimento do Evangelho de Cristo por onde ele passou. Sobre esta palavra, que nós também venhamos ser discípulo de Cristo, dar testemunho e plantar a semente do Evangelho, a semente da paz, a semente que dará fruto, fruto de homens, fruto de obreiros, fruto da palavra, a palavra de paz, a palavra de amor, a palavra que purifica. Esta é a expectação, a esperança daquele que está na obra de Cristo, fazendo pessoas para alcançar a perfeição, a libertação, a cura, a paz. Este é o objetivo de cada um que está na igreja, na presença de Cristo, na obra de Cristo, fazendo a vontade de Deus no caminho do Evangelho, mesmo que tenha falhas, mesmo que tenha corrupção. Aonde existe pessoas, tem falhas. Por quê? Porque pessoas já nascem com falhas, mas aquele que quer alcançar a regeneração em Cristo, mesmo com as suas falhas, Cristo trará o guia, a esperança, e aquele que quer ser guiado pelo Espírito Santo não peca, e aquele que não peca é justificado por Cristo. Então que nós venhamos ser purificado, lavado, que os nossos nomes venham ser escritos no livro da vida, para alcançar então a salvação, que Paulo também alcançou, dizendo a sua esperança e a sua alegria, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho, sabendo de que, mesmo que a sua morte estava perto, ele tinha a certeza de que morrer estava ganho, porque estava nos braços do Pai, estava nos braços de Cristo e tinha a certeza da sua salvação. Então que cada um venha ter a sua certeza da salvação, certeza do que está dizendo, certeza do que está vivendo, porque viver o que fala e falar aquilo que vive, para que possa ser confirmado no céu e ser realizado na terra
justificado por Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por este dia, por a tua palavra, por mais um devocional, pela alegria da salvação, da libertação que hoje o Senhor nos dá. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas. Regenera, Senhor, a cada um que quer ser regenerado, que quer ser guiado, que quer ser direcionado pelo Senhor. Continua salvando, curando, libertando. Visita cada casa, cada família, cada familiar, os de perto, os de longe. Continua fazendo a tua obra, direcionando, curando, blindando. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza. Seja o nosso pastor, o nosso libertador. Dá vitória a cada ministério que abre as portas para falar da tua palavra, do teu evangelho, que salva, que cura, que limpa e leva para o céu. Desde já te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua verdade dura para sempre. Fica conosco mais um dia, na graça que o Senhor hoje nos dá. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.